Entrando então no capítulo 2, Kotler vai falar para a gente a respeito do paradoxo dos consumidores on e offline. A gente sabe que no marketing tudo está em constante mudança, né? O marketing, essa palavra traz isso, né? O marketing é o mercado em gestão, o mercado acontecendo, a transformação do mercado se fazendo. Esse é o processo do marketing. E ele cita como o fator conectividade das pessoas como um dos fatores principais das mudanças do marketing no mundo atual. A gente pode perceber isso com a quantidade de pessoas que usam celulares. Tem muito mais celulares no planeta do que seres humanos. Pelo menos no Brasil é certeza que tem mais celulares, chips, aparelhos celulares do que seres humanos. E tem uma pesquisa que diz que em média uma pessoa olha a tela do celular 50 vezes, pelo menos 50 vezes por dia. Então esse fator conectividade é o fator que traz essa principal mudança do marketing no mundo tradicional, no mundo marketing, no mundo 4.0. Por exemplo, né, a maneira a conectividade e a tecnologia, né? Por exemplo, o Spotify ele mudou totalmente, né? Claro que veio acontecendo pequenas mudanças na indústria fonográfica. Eu sou músico, né? Tenho banda, então eu vi isso acontecer muito de perto. Eu já cheguei a ter vinil, né? Cheguei a ter vinil, mesmo não, na minha época não era a época do vinil, mas eu gostava de ouvir vinil. Depois já era a época do CD, comprava CDs, né? Eu até comentei, quando eu comprava um CD era o CD. E depois eu vi chegar o MP3, né, esses arquivos, depois compartilhamento de arquivos de música na internet. E depois a gente chega, por exemplo, a esse mainstream aí, onde a gente tem Spotify, Deezer e outras plataformas de distribuição digital de música. Isso muda a maneira de consumir. Então o consumidor mudou, mas a tecnologia e a conectividade permitiu que se criasse uma nova maneira de consumir aquele mesmo produto, que no caso era música e entretenimento. Isso cria facilidades e cria novos mercados. Alguns mercados acabam por causa disso, por exemplo, grandes gravadoras acabaram, né? Grandes gravadoras passaram a existir apenas com um pequeno escritório, um telefone, né? E uma secretária para tirar dúvidas, um mini estúdio de gravação quando precisa. Então isso mudou muito o cenário. Alguns mercados perderam com isso e outros tantos nasceram e estão se dando muito bem. Uma coisa que ele traz nesse livro que é importante a gente pensar é procurar criar uma conexão do online com o offline. Então criar uma experiência, uma conectividade com experiência. Por exemplo, se a pessoa vai numa loja física e ela tem a condição de usar ali o celular para ler um QR Code, por exemplo, e ela passa o celular no QR Code e ali ela tem mais informações sobre aquele produto. Então você está gerando uma experiência usando a tecnologia, usando a conectividade, mas é uma experiência física. Então a integração disso é muito positiva. Por exemplo, a pessoa está no digital e ela quer ter uma experiência física. Então a pessoa quer visitar uma loja ou quer um produto, mas antes dela ir procurar de carro, ela vai na internet, pesquisa, e aí sim, depois que ela tirou todas as dúvidas, tem gente que ainda não compra pela internet, mas a maioria das pessoas acredita que já estão fazendo transações pela internet, e aí sim, depois ela vai ter uma experiência física. Então tem esses dois momentos, a pessoa que está na experiência física e quer pesquisar no digital, e tem a pessoa que está no digital e quer ter a experiência física. Isso tudo é muito legal de se integrar, então pensa nisso também. Ele cita também um exemplo do Twitter, né, que as pessoas às vezes estão no Twitter e querem ver como que está a audiência da TV, né, em algum programa, algum apresentador. Então pelo Twitter, que é uma rede social que é usada um pouco com esse perfil. E o paradoxo também que ele traz, que é o que eu coloquei aqui, o paradoxo dos consumidores on e offline, mas também é o paradoxo dos consumidores super informados e dos distraídos. Todo esse cenário de hiperconectividade, de muitas mídias sociais, muita informação, nunca se produziu tanto conteúdo na internet gratuito, na TV, nas mídias sociais, as comunidades interagindo, tudo, os aplicativos, né, os grupos e tudo mais.
Então isso tudo gera muita distração. Então, por mais que esse consumidor ele tem muita informação, ele ao mesmo tempo, ele às vezes é muito distraído. Então um dos grandes desafios para o profissional de marketing 4.0 é atrair a atenção do consumidor. Até então isso não tem muita coisa de novidade. Porém, essa atenção hoje em dia ela tem que ser atraída de maneira que você atraia atenção de uma forma que traga uma experiência que ele chama de experiência uau, que em aulas posteriores eu vou falar um pouco somente sobre essa experiência uau que você deve gerar. E também, além de chamar a atenção do consumidor, você tem que, como falei na aula anterior, pensar na comunidade onde está aquele consumidor, porque se você atinge ele e ele age em comunidade, toma decisões em comunidade, a tomada de decisão dele é muito pautada nos aspectos sociais e não só emocionais, então você atinge e tem um reflexo positivo da sua marca na comunidade onde está aquele consumidor. Então é um pouco disso que trata nesse capítulo e o ponto-chave para você colocar em prática. Pensa sempre que é importante unir a experiência da conectividade com a experiência física e vice-versa, e pensa sempre que é importante você conseguir a atenção desse consumidor, desse potencial cliente, de maneira que marque ele de uma maneira positiva. Então essa é a dica na hora que você for criar a sua estratégia. Até a próxima aula, valeu!